E chegamos aqui à nossa terceira aula, onde a gente vai olhar a composição do preço de vendas. A gente vai entender aí finalmente como que a gente chega nesse danado desse preço. E antes de entrar na planilha, eu quero te avisar que ela é grande, ela é cheia de cor. Então não se assustem, preparem os corações aí, preparem para a emoção. A gente vai olhar parte por parte, você vai ver que ela é mais simples do que você imagina. Por que ela é grandona? Porque lá a gente vai olhar esses 10 produtos aqui. Hoje a gente vai se concentrar em um só. A gente vai se concentrar na nossa bailarina esquisitona lá que a gente está montando, tá? Então a gente vai se concentrar nela. Mas a planilha, ela tá pronta para carregar as informações aí que você preencheu nos 10 produtos. Por isso ela é grandona. Mas depois que você entende ela parte por parte, tudo vai fazer sentido, tudo vai ficar fácil, seu coração vai se acalmar, tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar a composição do preço. Preparem-se, 3, 2, 1, já! Ai, meu Deus, que planilha gigante, Adri, ai, que medo. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou ocultar isso daqui, tá? Para que você se concentre nesta parte, tá? Para que tudo fique mais suave na sua vida. Então vamos lá. Lembra lá que a gente estimou no custo do produto, a gente chegou no valor de custo de matéria-prima e embalagem, ele já traz automático aqui, ó, 9,68. Se você não está trabalhando com essa planilha, ok, pega lá aquele valor que você chegou no custo do produto, tá? E coloca aqui, R$ 9,68. O tempo de produção, a gente informou lá que a gente gasta 3 horas para produzir essa boneca. O custo da mão de obra ficou então R$ 21,09, que é aquele valor de R$ 7,00, pouco mais de R$ 7,00, né? Vamos lá ver, que é o valor de R$ 7,03 que a gente tinha chegado lá no nosso cálculo do valor da hora trabalhada, vezes 3, que deu os R$ 21,09, certo? Então ele está aparecendo aqui, ó, mão de obra, R$ 21,09. Então, até aqui, o custo unitário para produzir essa boneca foi de R$ 30,77, porque eu estou somando a mão de obra com a matéria-prima e embalagem, certo? E aí, a gente tem que compor aqui mais uma coisa que vai pesar no preço, que é a cobertura dos custos fixos. Lembra todas aquelas despesas que a gente estimou, com salário, férias, 13º, água, luz, aluguel, tudo aquilo que a gente fez na primeira aula? Então, aquele valor vai ser rateado aqui. Essa planilha faz o cálculo automático para você, mas se você não está trabalhando com essa planilha, eu vou te explicar como que você faz essa conta. Então, vamos voltar, vamos sair um pouquinho daqui, vamos lá para as despesas fixas. A gente calculou, então, que as nossas despesas fixas ficaram em R$ 3.001,83. Por que aumentou desde que a gente tinha feito essa conta? Porque a gente incluiu aqui, ó, lembra que a gente incluiu agulha de máquina e lâmina de corte? Então aumentou um pouquinho, a gente tinha estimado 2.000 e alguma coisa, e agora ele aumentou um pouquinho, arredondou para R$ 3.001,83. Como que eu vou cobrir esse valor por mês? A gente olhou aqui a nossa capacidade produtiva e chegou a um total de 120 horas trabalhadas por mês. Então, eu vou ter que pegar esse valor, R$ 3.001,83, e vou dividir em 120 horas de trabalho. Isso quer dizer que cada hora de trabalho precisa render, além da cobertura da mão de obra, precisa render aqui também R$ 23,45 para cobrir essas despesas fixas. É assim que a gente coloca dentro do preço do produto. Então, se aquela nossa boneca a gente levou 3 horas para fazer, eu vou pegar esses R$ 23,45 que tem aqui e vou multiplicar por 3 horas. Porque eu demorei 3 horas para produzir aquela boneca. Então, dentro do preço dela, tem que entrar R$ 70,36 para cobrir os custos fixos. Se eu não colocar essa conta lá dentro, eu não vou ter dinheiro no final para pagar isso daqui. Se eu vender só pelo preço, lá só pelo valor da mão de obra e da matéria-prima, eu estou pagando só isso, mão de obra e matéria-prima.
Eu não estou cobrindo as minhas despesas fixas. E aí fica claro para a gente por que aquela ideia de pegar o custo e multiplicar por 3 e dizer que esse é o preço do seu produto está errado. Porque aí você não está levando em consideração nenhuma dessas despesas fixas. Você não está levando em consideração o seu aluguel, a sua água, a sua luz, o seu prolabore, o salário do seu funcionário, esses materiais que você não consegue mensurar quanto você gasta, né, por peça. Você não está considerando nada disso. Vamos observar mais uma informação aqui, ó. Essa ideia que as pessoas têm de pegar o custo e multiplicar por 3 e dizer que esse é o preço de venda. Então, aqui no nosso exemplo, a gente chegou nesse valor de R$ 9,68, que foi o que eu gastei para produzir essa boneca, certo? O que eu gastei aqui com matéria-prima e com embalagem. Se eu usar isso como base para definir o preço, olha o que vai acontecer. R$ 9,68 vezes 3. Digamos que eu vou cobrar por essa boneca R$ 29. R$ 29, gente, não cobre as minhas despesas fixas. Ou seja, cobrando isso, eu estou pagando ali a minha matéria-prima, eu estou tirando alguma coisa para minha mão de obra, e a gente já vai ver quanto que eu estou cobrando de mão de obra, e eu não estou cobrindo nada de despesas fixas, nada, ok? Então, vamos supor aqui que eu tenho vendido essa boneca por esse valor aqui. Então, eu estou dizendo que R$ 9,68 é a minha parte no preço dessa boneca, certo? Eu estou tirando R$ 9,68. Só que eu demorei 3 horas para fazer essa boneca. Então, eu estou cobrando por hora de trabalho para fazer essa boneca R$ 3,23. Eu estimei que eu vou trabalhar por mês 128 horas. Então, 128 horas vezes esses R$ 3,23 quer dizer que no final de um mês inteiro de trabalho eu vou tirar R$ 413,01. Gente, agora vamos fazer uma reflexão aqui. Você acha correto, depois de trabalhar 128 horas por mês, de ir até o fornecedor, de trabalhar, de ficar com dor nas costas, de fotografar, de ter todo o capricho de embalar, de ir levar nos correios, aquele acompanhamento que a gente faz para saber se a encomenda chegou, se o cliente ficou feliz, tudo isso para no final ter R$ 413,01? Isso aqui não cobre nada das suas despesas fixas, muito menos as suas despesas pessoais. Então, que fique claro aqui que esse conceito de pegar custo e multiplicar por 3 está muito longe de ser o ideal para a valorização do seu trabalho. Quem faz isso, fatalmente vai parar de trabalhar com artesanato mais cedo ou mais tarde, porque essa é uma situação insustentável. Então, não se preocupe, a própria matemática trata de eliminar quem não trabalha direito. Se você quer que o seu negócio seja sustentável, se você quer realmente viver do seu artesanato, faça as coisas corretamente, porque você pode até achar que você está fazendo certo, só que se você estiver trabalhando dessa forma, você não vai aguentar muito tempo. Não dá, ninguém consegue sobreviver com esse valor, certo? Então, acho que aqui ficou claro por que esse conceito está errado. Não dá para cobrar R$ 3,23 por hora de trabalho, trabalhando 128 horas por mês, que você vai chegar nesse valor aí de R$ 400. Cobre todo o seu trabalho? Cobre suas despesas? Paga suas contas? Eu imagino que não. Então, você já entendeu a importância de uma precificação correta, certo? A gente já entendeu aqui as despesas fixas, como que a gente vai ratear isso dentro da nossa capacidade produtiva, e agora a gente entendeu por que aparecem esses R$ 70,36 aqui, que é a cobertura para os custos fixos. Então, o preço aqui, a gente já começa a chegar num preço, observe. O custo unitário, então, desse produto é de R$ 101,13. É daí o meu preço de partida. É daí que eu vou começar a projetar outras coisas.
O que eu tenho que projetar? Bom, eu já estimei lá qual é o meu salário, né? Quais são as despesas que eu tenho que cobrir para manter o meu ateliê funcionando. Eu já sei quanto eu vou pagar de mão de obra, eu já sei quanto eu vou gastar de matéria-prima, eu já sei quanto tempo eu vou demorar para produzir. E o salário da minha empresa? O salário da empresa é o lucro, tá? Você precisa gerar lucro para você poder reinvestir na sua empresa, comprar máquinas novas, fazer um curso, participar de algum evento. Então, é com esse dinheiro do lucro da empresa que a gente vai fazer essas coisas, que a gente vai projetar o crescimento da nossa empresa. Então, a gente projeta aqui já um percentual de lucro para manter a nossa empresa saudável e ter aí um fundo de reserva, um capital de giro. Então, o Sebrae diz que uma empresa saudável ela precisa ter no mínimo 10% de lucro, tá? Sobre as vendas, 10% de lucro. E aí a gente vai começar a projetar esses valores aqui. Esse percentual mais para frente ele vai mudar e lá no final dessa planilha você vai entender por quê. Mas vamos projetar aqui um lucro. Você pode colocar quanto você quiser, 40% de lucro, tem gente que projeta 100% de lucro. Você nunca vai ter 100% de lucro e eu vou explicar por quê, mas calma, tá? Não quer dizer que você não está ganhando nada, que você nunca vai ganhar 100% sobre o que você investe. Calma, eu vou explicar. Vamos estimar aqui, a princípio, 10% de lucro, porque eu não quero encarecer demais essa boneca. Então, o custo unitário mais o lucro desejado, ou seja, este custo unitário aqui, que cobre todas as minhas despesas, mais essa margem de lucro aqui, para formar uma reserva para minha empresa, já está me dizendo que o meu preço tem que ser de R$ 111,24. Tá, Adri, então esse é o preço, é por isso que eu vou vender, né? Calma. Até aqui, a gente estimou um preço para cobrir as nossas despesas. Acontece que depois que você vende, acontecem outras despesas. São as despesas variáveis, elas estão aqui, ó, as despesas variáveis, que é a tarifa que você paga para o meio de pagamento, por intermediar essa venda para você. Além dessa taxa, que é um percentual, tem uma tarifa fixa. Se você paga comissão para alguém vender para você, você tem que prever aqui. Se você paga impostos sobre venda, se você não é MEI, se você é EIRELI ou microempresa, acho que você tem que pagar 6,5% sobre a venda, então você tem que prever aqui. Aqui não é a despesa real que você vai pagar, ok? Fique claro isso, aqui não é a despesa real que você vai pagar, aqui é uma projeção. O que a gente está fazendo? A gente está inflando este preço, a gente está jogando uma gordura neste preço, para depois que a gente pagar essas coisas todas aqui que podem ocorrer, que podem impactar no nosso resultado, a gente tenha, de fato, o valor que a gente quer por aquele item que a gente vendeu. Então, se eu não estimar, se por exemplo eu falar assim, ai que bom, vou vender então minha peça por R$111 e vou ter R$111 na minha conta. Não, você não vai ter R$111 na sua conta, tá? Porque você vai ter algumas despesas, a menos que você venda diretamente para o cliente retire com você ou você faça a entrega para ele, aí você vai cobrar por isso, né? E ele faça esse depósito líquido na sua conta. Se você está vendendo através de Elo7, se você está vendendo, a pessoa pague através de PagSeguro, PayPal, Moip, qualquer uma dessas intermediadoras de pagamento, você não vai ter R$111 pela venda dessa boneca na sua conta, tá? Porque eles vão te cobrar uma taxa, uma tarifa em cima disso. Já entendi essa parte, Adri. Então, vamos inflar aqui o nosso preço para que no final eu tenha o valor que eu quero pela minha venda. Maravilha. Por que o frete aparece aqui, Adri? Eu não vou pagar o frete para o meu cliente. Eu sei, o cliente vai pagar o frete para você. Só que esse valor que o cliente vai pagar de frete vai influenciar nessas tarifas que a intermediadora vai te cobrar. No caso do Elo7, eles fazem uma conta lá para jogar para o cliente uma parte dessa tarifa aqui.
né, para que no final você receba o seu valor líquido, sei lá, não entendo muito bem como que é essa conta que eles fazem. Mas se você vende diretamente para o seu cliente e ele te paga através de MOIP, PagSeguro, não tem jeito. Eles vão te cobrar um percentual sobre o valor total pago pelo cliente e não pelo valor do seu produto. Entendeu? Então, se o seu produto custa R$ 111,24 e o seu cliente vai pagar, sei lá, mais R$ 15 de frete, a intermediadora de meio de pagamento vai te cobrar em cima de R$ 126,24. Não vai te cobrar em cima de 111, que é o preço da sua peça. Ele vai cobrar em cima do que o cliente está te pagando, tá? Então, vamos supor que você venda pelo Elo 7. Então, você vai jogar aqui uma tarifa de 12%, que é o que o Elo 7 te cobra pelas vendas, certo? Então, já vai abater do seu preço de venda R$ 15,15. Se você trabalha com MOIP, com PagSeguro, acho que o PagSeguro está cobrando R$ 3,49 mais R$ 1 por venda. Então, vai abater do seu valor de venda R$ 5,41. Porque esse cálculo é feito sobre o valor que o cliente está pagando. Esses R$ 15 entram no seu bolso? Não. Teoricamente, ele entra na sua conta, mas ele sai quando você paga o frete. Então, a gente não vai incluir esse valor no nosso preço, a menos que você queira dar o frete grátis para o seu cliente. Se você quiser dar o frete grátis para o seu cliente, você vai colocar aqui, ó, R$ 15, tá? Porque você está absorvendo esse custo. Se é o seu cliente que vai pagar, você não vai colocar. Ele aparece aqui só para a gente calcular o percentual de comissão em cima desse valor e depois abater esse valor aqui das taxas, das despesas variáveis em cima desse custo. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó, veja só. A gente estimou, então, que a gente vai ter R$ 5,41 de despesas variáveis, porque aqui eu deixei zero de comissão, não pago nada de comissão de vendedor, não pago impostos sobre vendas, não vou dar frete grátis para o meu cliente, então ficou aqui uma despesa variável de R$ 5,41, tá? Que somado aos R$ 111,24 que eu tinha previsto lá no começo, deu R$ 116,65. Chegamos no preço mínimo viável. É por esse preço que a sua peça tem que ir para o mercado no mínimo. E aí, então, Adri, quer dizer que vendendo por 116 eu vou ter R$ 111 no final? Não. Talvez não. Calma, a gente vai ver. Aqui no nosso exemplo, deu R$ 111,05, mas observe que não são R$ 111,24. Deu R$ 111,05 aqui de valor líquido da venda. Calma, vou explicar passo a passo. A gente chegou num preço mínimo viável, então, de R$ 116,65, que é esse custo unitário de R$ 111,24 mais o lucro, mais as despesas variáveis, que a gente inflou ali o nosso preço para poder cobrir isso daí. Então, R$ 5,41. Então, somando isso, deu R$ 116,65. Só que você anunciou, então, por R$ 116,65. O seu cliente vai pagar R$ 15 de frete. Então, para a intermediadora de pagamento, você não está vendendo por 116, você está vendendo por R$ 131,65, que é o seu preço de venda mais o frete. Em cima disso daqui, desses R$ 131,65, que ele vai cobrar o percentual dele. Então, observe que a gente tinha estimado uma despesa variável de R$ 5,41. E, na realidade, a despesa variável foi de R$ 5,59. Certo? Então, já aumentou. Por que aumentou? Porque quanto mais eu aumentar o preço, mais vai aumentar esse percentual. Não é que aumenta o percentual, aumenta o valor correspondente ao percentual cobrado pelo meio de pagamento. Tá? Então, 10% sobre 100 é 10. 10% sobre 110 é 11. Então, quanto mais você aumentar o preço, o percentual pode ser o mesmo, mas o valor final vai ser diferente. Deu para entender? Gente, se ficar dúvida com relação a essas contas, manda nos comentários, tá? Eu tento explicar de novo para você. Mas muita gente, por exemplo, pensa assim, eu vou anunciar no Elo 7 por R$ 100. Eu quero R$ 100 por essa peça.
Só que o elo 7 cobra 12% de comissão. Então, 12% sobre R$100 vai dar R$12. Então, eu vou vender por 112, porque aí no final eu tenho R$100. Não, porque o elo 7 vai cobrar 12% sobre 112. E aí já mudou o valor que eles vão abater da sua venda. Não vai mais ser R$12, tá? É isso que você tem que entender. Quanto mais você aumentar o preço, o percentual que o meio de pagamento te cobra é o mesmo, mas o valor final dessa conta muda, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a despesa variável ficou de R$ 5,59. Maravilha, porque a gente já tinha estimado R$ 5,41 de gordura lá nas despesas variáveis. A hora que incide esses R$ 5,59, parte disso a gente já cobriu, né? Porque a gente estimou que essa despesa ia aparecer. Então, o valor líquido de venda, que é o preço de venda menos as despesas variáveis, você vendeu na prática essa peça por R$ 111,05. Aos seus olhos, é por esse valor que você está vendendo. Você está anunciando por R$ 116,65. Seu cliente está pagando R$ 131,65, porque ele está pagando o frete. E na prática, para você tem que abater o valor do frete que ele te pagou, porque você vai usar esse dinheiro para mandar o produto para ele, e você vai abater a despesa variável, que são R$ 5,59 que o meio de pagamento está te cobrando. Então, para você, empreendedor, artesão, você aí que está vendendo, você está vendendo por R$ 111,05. E qual é o lucro que você está tendo por essa peça? Que é o que está ficando para a empresa, é de R$ 9,92. Em percentual, isso significa 8,9%. Mas, Adriana, eu não tinha estimado lá um lucro de 10%? Olha lá, a gente tinha estimado aqui um lucro de 10%. Por que deu um lucro de 8,9%? Porque o lucro ele é calculado em cima do preço líquido de venda. Tá? Então, é esse valor de lucro aqui, 9,92, dividido pelo preço que você vendeu. Tá? Então, deu um lucro de 8,9%. Esse é o seu percentual de lucro. Se você quer saber o retorno sobre o seu investimento, ou seja, quanto essa venda rendeu sobre o quanto você investiu para fazer esse produto, a gente vai ver agora mais para baixo um pouquinho. Legal, então aqui vieram as contas automáticas e me disseram qual é o mínimo que eu tenho que vender, quanto que vai me gerar de lucro e qual é o percentual. Se você está contente com essa realidade, maravilha, vem aqui na linha de preço praticado e repete esse valor, né? R$ 116,65. Mas geralmente a gente arredonda, né? Então eu posso trabalhar aqui com R$ 117. Eu não quero trabalhar com esse número quebrado, quero então anunciar por 120. Legal, porque você arredonda o valor. Só que, arredondando o valor, incidem despesas diferentes. Lembra? O percentual é o mesmo, mas o valor do desconto vai mudar. Então, observe aqui que só nesse ajuste de R$ 116,65 para 120, a minha despesa variável pulou de R$ 5,59 para R$ 5,71. Aqui você vai chegar no valor exato que vai entrar na sua conta, tá? Então, legal. O frete que o meu cliente vai pagar continua o mesmo, eu não vou repetir, a planilha já traz prontinha para mim. O valor, então, pago pelo seu cliente vai ser de R$ 135. O meio de pagamento vai abater dessa venda R$ 5,71, porque a gente está trabalhando lá com PagSeguro, no meu exemplo, que é R$ 3,49. Se fosse Elo 7, você ia colocar aqui 12%, tá? Você coloca aí os percentuais que o seu meio de pagamento cobra de você. Então, cheguei aqui num preço líquido de venda de R$ 114,29. Então, de novo, eu anunciei por 120, meu cliente pagou 135. Em cima de 135, o PagSeguro cobrou suas taxas, que deu lá um total de 5,71. Para mim, enquanto vendedora, eu estou vendendo na prática essa peça, então saiu por R$ 114,29, ok?
que aí gerou um lucro, que é o preço de venda menos o custo, me rendeu um lucro de 13,16 centavos, R$13,16, esse é o lucro que ficou então para minha empresa. E em percentuais me gerou um lucro de 11% sobre a venda e o retorno sobre o investimento ficou de 13%. O que é esse retorno sobre o investimento? Eu estou olhando para esse lucro aqui e comparando ele com o custo unitário, tá? Com esse custo aqui, ó. O que eu gastei para produzir esse produto, tá? Então, se eu comparar o que ele me gerou de lucro com o que eu gastei para produzi-lo, eu tenho um retorno de 13%. Aqui sim você consegue chegar em 100% de retorno. Isso não é 100% de lucro, isso é 100% de retorno sobre aquilo que você investiu, tá? O lucro nunca vai ser 100%, porque o lucro ele é calculado sobre o preço de venda. Bom, a gente chegou no preço, a gente entendeu por que a gente precisa estimar as despesas variáveis e por que na prática ela vai mudar, né? A gente já entendeu tudo isso, a gente chegou no preço, a gente já sabe por quanto a gente vai vender, a gente sabe que vendendo a nossa bonequinha Frankenstein aqui por R$120 a gente paga todas as despesas, a gente cobre tudo isso e maravilha. Se esse fosse um curso somente de precificação, a gente pararia aqui. A grande maioria dos cursos de precificação param aqui. Chegou no preço, manda bala, é com isso que você vai trabalhar. Só que eu não gosto de parar por aqui, porque eu acho que o preço é apenas o começo. A gente agora vai planejar o que a gente vai fazer com esse preço, se a gente vai chegar no faturamento estimado, né? Por exemplo, você tem a expectativa de faturar R$5.000 por mês. Como que a gente vai chegar nesses R$5.000 por mês? Quanto eu preciso produzir para chegar nisso? Se eu tenho um monte de despesa que vai impactar aqui, quanto isso vai me gerar de lucro? Quanto eu vou gastar para chegar nesses 5.000 de faturamento? Porque eu tenho que investir em matéria-prima, eu tenho que produzir para chegar em 5.000 de faturamento. Então, a gente vai fazer todo um planejamento. E esse planejamento é o assunto, então, da próxima aula, tá? Então, na aula 4, a gente vai entrar aqui, ó, nas planilhas bônus. A gente vai para o bônus 1, que está aqui logo abaixo do preço praticado, que a gente vai olhar para o nosso mix de produtos, tá? Eu vou explicar o que é isso. A gente vai dizer quanto a gente vai produzir de cada produto por mês, quanto tempo isso vai consumir das nossas horas de trabalho. Já vou até deixar isso aqui zerado. A gente vai chegar num faturamento, a gente vai saber qual é o custo de produção, quanto essa quantidade cobre dos nossos custos fixos, para a gente saber se a gente já cobriu tudo, aquelas contas lá, todas aquelas contas que a gente tem que pagar, inclusive o nosso salário. A gente vai saber qual é o impacto dessas vendas em custos variáveis, ou seja, quanto a gente vai perder de dinheiro, teoricamente, né, na venda, porque é o que o MOIP vai tirar da gente, o PagSeguro, o que a gente vai pagar lá de Elo 7, que é um dinheiro que vai sumir da nossa conta. Então, qual o valor total das despesas do negócio, qual é o lucro real que a gente está tendo, qual é esse percentual de lucro e qual é o retorno sobre o investimento, né? Sobre tudo isso que a gente está investindo aqui para produzir as nossas peças, quanto tudo isso está gerando de retorno. E a segunda parte da aula, a gente vai olhar esse bônus aqui, que é o ponto de equilíbrio mensal, que é uma parte que eu acho muito bacana. Ele vai dizer aqui para mim qual é a minha capacidade produtiva máxima, então olhando lá para 120 horas que eu tenho de trabalho, para o tempo médio que eu levo para produzir as minhas peças, quantas peças eu consigo produzir. Ele vai olhar para o preço médio praticado e vai dizer qual é o faturamento que eu consigo chegar, e a gente vai brincar aqui com esses valores e vai saber qual é a nossa produção mínima. Vou deixar isso aqui zerado também, quanto eu preciso produzir e vender todo mês para não ficar no prejuízo, tá? Para cobrir essas despesas fixas aqui. Lembra que eu falei que eu já começava o mês devendo R$3.000? Então, olha aqui, ó. Eu já começo o mês devendo R$3.000. E o que eu preciso fazer, produzir e vender aqui para cobrir esses 3.000? Eu vou saber aqui
quanto que eu preciso, tá? Para ficar no 0 a 0, para não ter nem lucro, mas também não ter prejuízo. A partir dessa venda aqui que a gente vai descobrir, é que a nossa empresa começa a gerar lucro. Tudo isso a gente vai ver, então, na próxima aula, na aula 4. A gente vai explorar aqui esses 2 bônus, fazer o nosso planejamento, porque, como eu digo, não basta precificar, você precisa planejar. Legal? E, gente, para mim, esse é o diferencial que eu estou trazendo nesse curso. Esse é o diferencial, porque tem muita gente que define o preço e depois não sabe planejar onde vai chegar com esse preço. Tem o sonho de repente, faturar 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, mas se ela não souber relacionar esse preço com a capacidade produtiva, combinar bem um mix de produtos, considerando só os produtos mais rentáveis, ela não vai conseguir chegar. Então a gente precisa, a partir do momento que precificou, olhar qual é o resultado que esse preço vai nos proporcionar e ver se esse resultado é o que a gente quer. E a gente vai falar de tudo isso então na próxima aula. Gente, compartilha aí, traz mais gente para dentro do curso. Acho que o curso, modéstia à parte, tá bem legal. Se você está conseguindo aprender, se você está tirando uma ideia, um conceito, alguma coisa que você ainda não tinha pensado, isso vai te ajudar aí. Nossa, já vale muito a pena para mim. Então, compartilhe com outras pessoas, chama mais gente para participar do curso. Quanto mais gente participar, melhor. Até a próxima aula, gente. Um beijo e até lá!